Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, bom dia, que alegria estar aqui novamente, nessa igreja tão linda, abençoada. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar aos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, o tema da nossa mensagem de hoje é a coragem do primeiro passo. Os irmãos vão entender daqui a pouquinho. Mateus, capítulo 14, versículo 20. Mateus 14, versículo 20, a coragem do primeiro passo. A palavra do Senhor diz que todos comeram, se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte para orar sozinho, e ao cair da tarde lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando por sobre as águas. Eu creio que todos nós já conhecemos esse trecho da Bíblia, né? Enquanto eu li aqui, me veio uma memória. Meu pai está aqui comigo, o pastor Cláudio Brito, e não sei se ele vai lembrar disso. A minha primeira pregação, aos 9 anos de idade, foi sobre esse tema, né, pai? Então me veio essa lembrança enquanto eu li aqui. A coragem do primeiro passo. Irmãos, esse trecho nos mostra algo muito especial que estava acontecendo, especialmente na vida dos discípulos. Antes de falar sobre a tempestade, a gente leu um pouquinho falando sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eu não sei se você sabe, mas tem um detalhe muito curioso. Você sabe qual é o único milagre que está relatado nos 4 evangelhos? O único. Porque às vezes um evangelho repete ali, fala ali de um milagre que aconteceu, por exemplo, em Mateus e Marcos de novo, mas não fala em Lucas e João. Um único milagre que aparece nos 4 evangelhos é esse, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Não sei que inferência todos podemos tirar disso, mas para mim, talvez seja porque foi algo que impactou muito a vida dos discípulos, porque todos os milagres eles viram Jesus fazer. Esse milagre eles fizeram junto com Jesus. Foi eles que foram buscar o menininho com 5 pães e 2 peixes, foram os discípulos que pegaram os cestos, foram eles que distribuíram, foram eles que recolheram o que sobraram. Então, eles participaram ativamente daquele milagre. 5 pães e 2 peixes viraram comida para milhares de pessoas. Tenho para mim que os discípulos naquele momento se sentiram extremamente úteis, se sentiram participantes do reino de Deus, se sentiram agentes de milagres. Pois bem, logo depois disso, algumas poucas horas depois, Jesus os envia agora para o extremo oposto. Jesus os tira dos holofotes, tira os discípulos do meio daquela multidão e os coloca sozinhos, no meio de um barco, de noite, açoitado pelas tempestades e pelos ventos fortes. Eles estavam com moral lá em cima de ajudar o mestre, mas agora eles estavam sozinhos no meio do mar, e não era qualquer mar, era um mar açoitado pelas ondas. Eu tenho para mim, irmãos, que hoje, 2000 anos depois, Jesus continua fazendo a mesma coisa conosco, nos tirando dos holofotes, nos tirando daqueles momentos que a gente pode achar que alguma coisa aconteceu porque nós estávamos ali, e nos colocando muitas vezes sozinhos, onde ninguém vê e onde as circunstâncias não são favoráveis. O objetivo de Jesus não é nos fazer sofrer, não é isso, mas é nos trazer de volta para a dependência a Ele, nos trazer de volta para o centro da vontade dEle, nos lembrando que as coisas lindas que acontecem através da vida de todos nós, não é por nós, é por Ele, é por graça, é por misericórdia dEle. E de tempos em tempos, Jesus faz isso conosco, nos tira no meio daquilo que a gente acha que aconteceu por nossa causa e nos coloca sozinhos, porque Ele quer tratar conosco, porque Ele quer trabalhar o nosso coração. Quantos entendem isso? A gente começa nesse caminho, para a gente pensar juntos sobre isso.
Aqui no versículo 25 que a gente leu, no versículo 25, a Bíblia diz que eles estavam com dificuldade de remar, já era de madrugada. Jesus foi ao encontro deles, porque eles já estavam sem saber o que fazer. Mas vê se você já tinha parado para pensar sobre isso. Jesus ele não chega nem antes da tempestade acontecer, e também não chega depois. Se Jesus chegasse antes daquela tempestade, os discípulos não teriam tido aquela experiência. Se Jesus chega depois, talvez eles nem estivessem vivos para contar a história. Jesus ele chega na hora certa, na hora perfeita, na hora que ele tem que chegar. Os discípulos saíram no barco de tardezinha. A Bíblia diz que foi aqui no entardecer, então talvez não era nem noite ainda. Mas aqui, por esse horário que eles estavam lá, era em torno de 3 às 6 da manhã. Eles estavam bem de noite, eles já estavam há muito tempo no mar. E Jesus chegou apenas depois de muitas horas que eles já estavam açoitados pelos ventos e tempestades. Essa história, irmãos, nos remete que o tempo de Deus, na grande maioria das vezes, é diferente do nosso tempo. Sabe por quê? Tem uma explicação para isso. Eu sou militar há mais de 25 anos. E tem uma frase que a gente usa no militarismo, que é a seguinte: a carcaça quer sempre o conforto. A gente sempre quer estar no conforto. Então nós militares somos desafiados a trabalhar o mental e emocional para ignorar os desejos do corpo. A gente chama de carcaça lá, né? Tem uma das leis da selva que diz assim: seja moderado em suas necessidades. Isso significa que se você der vazão às suas necessidades o tempo todo, você nunca vai conseguir ir além, você nunca vai conseguir avançar, porque o seu corpo quer sempre conforto. No mundo espiritual também é assim, a gente não quer passar por provação, a gente não quer passar por adversidade, a gente quer o conforto, a gente tem o desejo da zona do conforto, e por isso a gente acha que Jesus sempre tem que vir na nossa hora para não nos tirar do conforto. Mas Jesus vem na hora que Ele tem que vir, na hora que Ele quer vir, não é no nosso tempo. Muitas vezes, o Senhor Jesus, que nos ama mais do que a nós mesmos, Ele vem na hora que Ele tem que vir, porque Ele sabe que a gente precisa passar por algumas coisas para amadurecer, para nos tornarmos mais dependentes, para orarmos mais, para jejuarmos mais, para abrirmos mão mais do conforto das coisas do mundo, para poder se apegar mais a Ele. Eu não estou dizendo, entenda, irmãos, não é o extremo oposto de dizer que você não pode viver uma vida confortável. Você trabalha, você estuda, você tem as suas coisas, você faz com que o seu lar seja um lugar confortável. Não tem nada de errado nisso. O que eu estou querendo dizer é que se nós formos guiados pelas necessidades do nosso corpo físico, a gente nunca vai querer passar por provação. Nunca. E aí vem Jesus e diz: eu quero que você passe por provação. Eu quero que você passe por algumas tribulações, porque eu preciso aperfeiçoar você. Eu preciso te tornar mais dependente de mim. Jesus deixou que aqueles discípulos passassem por aquilo. E Jesus chegou na hora certa. Aqui no versículo 26 diz que os discípulos estavam vendo o andar sobre o mar, mas eles ainda não conseguiam identificar que era Jesus. Eles estavam apavorados, tomados de medo e acharam até que era um fantasma. Trazendo e aplicando para a nossa vida. Quando a gente está no meio das tribulações e das provações que Jesus nos deixa passar, às vezes a nossa visão também fica turva, e a gente não consegue enxergar Jesus agindo, a gente não consegue enxergar que Jesus está trabalhando. Isso é muito comum a gente acontecer conosco. As coisas não estão dando certo na nossa vida, a primeira coisa que a gente acha é que Jesus abandonou a gente. As adversidades vêm, as coisas começam a apertar, a escassez chega, doença, enfermidade, a gente começa a achar que Jesus esqueceu da gente porque Ele está ocupado fazendo outra coisa. Mas Jesus nunca esquece da gente. E no meio das tempestades, a gente não vê Jesus, como os discípulos não estavam vendo direito, mas Ele está lá. E se você está passando por isso, meu irmão, nessa manhã, deixa eu lembrar você com todo carinho, Jesus não perdeu o controle de nada. A gente, com muita frequência, perde o controle das coisas da nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo. Eu, por exemplo, estou me programando para fazer uma viagem em família, agora em dezembro, a gente quer dar um passeio nos Estados Unidos e tal, e de repente ontem eu recebi a notícia que pode ser cancelado os passaportes, que não vão ser feitos mais, e eu falei, mas como é que muda assim de 0 a 100 em um dia? Os nossos planos são assim, a gente planeja as coisas bonitas, a gente planeja coisas legais, e de repente vem uma notícia e diz, não é assim. Assim é a nossa vida. A gente não consegue nem planejar o dia de amanhã.
Mas Jesus não perde o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas, quando a gente enxerga ou quando a gente não enxerga. Mesmo que a gente esteja como esses discípulos da tempestade, com a visão turva, Ele está agindo, Ele está atuando. Quantos creem nisso? A gente passa por isso, né, irmãos? A gente acha que Jesus esqueceu da gente, mas Ele nunca esquece de nós. O interessante nessa história é que Jesus ele não usou os meios convencionais para chegar até os discípulos. Ele não pegou carona em outro barco. Ele foi andando por sobre as águas, porque isso nos mostra que, além de vir no tempo dele, ele vem do jeito dele. E muitas vezes Jesus usa formas que a gente nunca imaginou que seria possível. Ele é especialista nisso. Não dá para a gente colocar o nosso Senhor Jesus numa caixinha e achar que Ele vai agir do jeito que a gente espera, porque na grande maioria das vezes Ele nos surpreende, agindo de formas que só Ele pode agir. Quantos já experimentaram dessa forma de Jesus agir na sua vida? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu achava que Jesus ia agir de um jeito naquele tempo e Ele faz completamente diferente. Esse é o nosso Jesus, Ele é perfeito. Já no versículo 27, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Para mim, a principal palavra, a principal frase dessas três que Jesus falou, coragem, sou eu, não tenha medo, para mim a principal é, sou eu. O sou eu já basta. Coragem e não tenha medo é uma consequência da frase principal que Jesus falou. Discípulos, sou eu estou aqui. E isso já deveria bastar para eles. Isso já deveria bastar também para nós. É por isso que nós somos comissionados por Deus e desafiados pela palavra de Deus a viver constantemente uma vida de fé, porque constantemente nós vamos ser desafiados a viver aquilo que nós lemos e dizemos que cremos. O tempo todo nós somos comissionados a colocar a nossa fé em prática e acreditar realmente no que Jesus disse há 2000 anos atrás: eis que estarei convosco alguns dias. Amém? Não. Eis que estarei convosco todos os dias. E a gente esquece disso. E a gente começa a achar que Jesus pode ter se enganado e que talvez todos os dias não significava exatamente todos os dias. Mas todos os dias significa todos os dias. E a gente precisa colocar a fé em prática e lembrar que Ele não nada foge do controle das mãos dEle. No versículo 28, Pedro, sendo Pedro, fazendo as pedrices dele, diz: se é o Senhor mesmo, então me mande que eu vá até aí, andando por sobre as águas. Esse versículo ele é muito rico. A gente pode aprender tanta coisa nele, mas a gente vai refletir apenas em algumas coisas nele. A primeira é que Pedro não pede ajuda. Interessante. No meio da tempestade, os discípulos achando que iam morrer. Para a gente ter uma ideia, alguém aqui já andou num barco no meio de uma tempestade? Alguém aqui já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência consegue entender com mais profundidade o que eles estavam sentindo. Eu sou da aeronáutica hoje, mas eu fui do exército e fui da marinha. E na minha época da marinha aconteceu isso. A gente com um barquinho pequenininho, navio patrulha, no meio do mar, faltou luz, tudo escuro, e o naviozinho assim, ó, de um lado para o outro. Passa um filme na nossa cabeça, a gente já começa a fazer as contas, já começa a querer ligar para a esposa. Passa um filme na nossa cabeça, porque não é fácil. Tive o privilégio também de morar em Manaus por 5 anos e fiz muitas viagens ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas, é meu grande prazer e minha alegria estar nas comunidades ribeirinhas. Levei meu pai várias vezes comigo. E em algumas dessas vezes o barco deu pane no meio do rio. Olha que não era nem mar, era rio. E mesmo assim, se você não passou por isso, não é fácil não. Você ficar parado lá no meio da escuridão, com o barco parado lá, achando que vem jacaré, que vem cobra. Eles estavam passando um momento de profundo desespero. E talvez a coisa mais comum que pudesse acontecer ali era eles dizerem: és tu, Jesus, então por favor nos salva, por favor nos ajuda, faz alguma coisa. Eu creio que eles não sabiam ainda que Jesus tinha o poder sobre a tempestade, sobre a chuva, sobre o mar. Eles ainda não tinham visto isso, mas eles poderiam pedir algum outro tipo de ajuda. E Pedro, contrariando completamente a lógica, faz algo que num primeiro momento não tem sentido. Hoje faz todo sentido, a gente olhar para trás e entende. Mas naquele momento o que ele disse é tu, Jesus, então me manda ir até aí. Mas ele andar até as águas e ir até Jesus, o que ia mudar aquela tempestade e em que ia mudar aquele barco que estava quase virando?
Aparentemente não ia fazer diferença nenhuma. Por isso que eu disse, era Pedro sendo Pedro, impulsivo, falava sem pensar, agia. Esse era o Pedro antes do Espírito Santo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, aí é um outro Pedro. E o interessante, mesmo que no meio dessa, talvez, confusão de Pedro, ele faz algo que nos ensina hoje, 2000 anos depois. Quando Jesus diz, sou eu, Pedro ignora o coragem, ele ignora o não tenha medo, e ele diz, se já é o Senhor, então tá, já que é o Senhor, ele não diz, eu vou andando até o Senhor. Ele diz, já que é o Senhor, me manda ir até o Senhor. Isso é lindo demais, porque mesmo Pedro, um jovem, Pedro talvez tinha 30 e poucos anos, sanguíneo, ele sabia de uma coisa, se Jesus mandar, a coisa vai acontecer. Eles não tinham visto até então ninguém andar por sobre as águas. Não tinha nenhuma história nos profetas que eles pudessem ter lido e aprendido com seus pais sobre alguém que andou sobre as águas. O máximo era o machado de Eliseu que flutuou. Mas andar por sobre as águas, eles nunca tinham ouvido alguém falar sobre isso. Mas Pedro sabia uma coisa: se Jesus mandar, alguma coisa muito sobrenatural aqui vai acontecer. Pedro tinha essa fé e essa convicção. Então ele não disse, eu vou até aí. Ele diz, Jesus, me manda ir até aí. E a resposta de Jesus foi linda. Venha. Simples assim. Uma palavra de Jesus muda a história de uma vida inteira. Venha. E Pedro, irmãos, foi. Pedro sabia que se Jesus desse uma palavra, o milagre, o sobrenatural acontece. Trazendo e aplicando para a nossa vida, sabe qual é o grande desafio da nossa vida? É descobrir qual é a palavra de Jesus para nós, e debaixo dela viver essa palavra, e obedecer essa palavra, porque se Jesus falou que vai fazer algo em sua vida, pode se levantar as pessoas mais poderosas desse mundo, você pode ser a pessoa que tenha menos habilidades, mas se Jesus falou que vai acontecer, ninguém na face da terra é capaz de impedir. O que Jesus diz que vai acontecer, vai. Jesus disse, Pedro, você vai andar por sobre as águas. Ele andou por sobre as águas, porque era o próprio Jesus falando. Quantos entendem isso? Pedro entendeu que se Jesus estava lá, aquilo ali já bastaria. Versículo 29, a Bíblia diz, disse Jesus, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E é aqui que entra no tema da nossa mensagem. Quem lembra o tema da mensagem? A coragem de dar o primeiro passo. Hoje, nossa geração, 2000 anos depois, a gente já cantou sobre isso, a gente já leu sobre isso, a gente já sabe que Jesus anda por sobre as águas. Pedro nunca tinha visto ou ouvido falar sobre isso. E ele teve a coragem de dar o primeiro passo em um lugar onde não tinha chão. Irmãos, os anos se passaram. E o modus operandi de Jesus continua o mesmo. Eu sou cristão desde pequenininho, eu sou aquele famoso que em vez de nascer na maternidade, nasceu na igreja. E nesses mais de 40 anos de caminhada com Deus, tenho 43 anos, nesses 43 anos de caminhada com Deus, eu fui aprendendo uma coisa: Jesus nunca nos dá o suprimento antes, ou nunca coloca o chão antes. Ele vai nos dando a provisão durante. Seria muito mais cômodo se Jesus, antes de nos enviar fazer algo, ele dissesse, olha, eu vou te enviar como missionário, mas antes, essa conta aqui está cheia, tá robusta essa conta, para você ser sustentado lá no campo missionário, está aqui, muito dinheiro, para você não passar privação, você vai chegar lá, já vai ter uma casa maravilhosa, já vai ter uma equipe te esperando, já vai ser tudo bonitinho. Alguém já ouviu algum missionário contar alguma história desse tipo? Geralmente você vai, tá, mas e o sustento? Eu vou dando o sustento, no gerúndio, durante a sua vida de fé. 2000 anos se passaram e Jesus continuou fazendo isso. Pedro teve a coragem de colocar e dar o primeiro passo onde não tinha chão. E quando ele colocou o pé na água, a água se fez chão. O tempo passou, os milênios se passaram e Jesus continua nos tratando da mesma forma. Ele nos desafia a viver num nível de fé tal que a gente não tem provisão anterior, ele vai ministrando a provisão durante. Quantos entendem isso?
Você só vai conseguir viver e experimentar isso se você tiver a coragem de quê, irmão? Dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai viver esse sobrenatural de Jesus. Eu vivi, e agradeço a Deus por meu pai ter estado comigo lá, onde nós vivemos uma experiência, né, pai? Há 5 anos atrás, Deus nos usou para construir a maior capela militar do Brasil. Uma capela que cabe quase 1.000 pessoas, lá em Belém, quando estávamos lá. Só que sabe com quanto nós começamos essa obra? Acho que da outra vez que eu vim aqui eu contei isso. Nós começamos essa obra com R$24 na conta. Como é que alguém constrói uma capela com R$24 na conta? Deus tinha me dado uma palavra, Ele disse, vai, constrói. Eu vou, só não tenho dinheiro. Mas o dinheiro vai vindo. Como assim vai vindo? Vai vindo. Se é Deus que falou que é para fazer, irmão, homem algum pode impedir, nem mesmo você, nem mesmo a sua falta de fé. E naquele momento, Deus foi tendo misericórdia, e Deus foi levantando pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas de fora do Brasil, pessoas de outros estados, pessoas que eu nunca tinha nem falado, ouviram falar que uma capela de aeronáutica estava sendo construída em Belém, e as ofertas começaram a chegar, mas não eram ofertas que sobravam, nunca sobrou. Era sempre aquela coisa de chegava na sexta-feira, eu dizia, Senhor, tem que pagar um monte de pedreiro, eu não tenho R$1. Tem que pagar o tijolo, o cimento, porque todo pastor, ele é meio mestre de obra. A gente vira meio mestre de obra, vira meio engenheiro, eu já entendo um monte de coisa de obra. E eu estava lá, Senhor, não tem recurso, não tem de onde tirar. Eu sei que o Senhor sabe, mas me permita só desabafar. Não tem. Geralmente, meu pai acompanhou isso de perto. Chegava numa sexta-feira, eu olhava o celular ali, a conta da igreja, vinha uma oferta, sei lá de onde, sei lá de quem, e eu pagava os pedreiros. Comprava as coisas que tinha que comprar. E essa capela foi construída em 5 meses apenas. Do zero. 5 meses. Uma capela para quase 1.000 pessoas. Isso é um milagre, irmãos. Sem precedentes. Meu pai estava lá nessa época, me visitando lá em Belém, e vimos juntos isso acontecer. Quando a gente tem a coragem de dar o primeiro passo, Jesus coloca o chão. Mas enquanto a gente não der esse primeiro passo, a gente vai ficar estagnado e não vai viver os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Entendemos isso? Quer ver mais alguns exemplos? Olha que interessante. Davi teve a coragem de dar o primeiro passo e enfrentar Golias. Talvez quase 1 milhão de pessoas do exército de Israel, inclusive os mais experientes, inclusive Jonatas, que era um grande guerreiro, inclusive Saul, que era um grande guerreiro, nenhum deles teve a coragem de dar o primeiro passo. Um menino, talvez com menos de 20 anos, foi lá e teve a coragem de dar o primeiro passo. E a derrota que ele impôs a Golias e aos filisteus mudou a história da sua geração, das gerações seguintes, e mudou a nossa história 2.000 anos, 3.000 anos depois. Abraão teve a coragem de dar o primeiro passo ao sair da sua terra, deixar a sua parentela, deixar a sua família que era abastada, rumo ao desconhecido. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, você está vendo aqui mais ou menos, me permitam parafrasear, você está vendo esse azimute aqui mais ou menos? Então aqui, ó, vai nessa direção e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão poderia ter dito, Deus, eu nunca ouvi falar no Senhor. Quem é o Senhor? Para onde o Senhor quer que eu vá? Ele fez isso? Ele simplesmente obedeceu. E teve a coragem de dar o primeiro passo rumo ao desconhecido. Ele não sabia nem o que era Canaã, ele só sabia o azimute que ele tinha que ir. E Deus, através dele, o transformou de pai de multidões, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Gideão teve a coragem de ir contra milhares com um exército de 300 pessoas. Até então ninguém tinha feito isso. Paulo teve a coragem de ir pregar o evangelho, onde nunca ninguém tinha feito isso, em lugares extremamente idólatras. Paulo teve a ousadia de ir a lugares que, quando ele falava sobre Jesus, ele era preso, apedrejado, açoitado, caluniado, chamado de louco. Lembra quando Festo disse, as muitas letras te fazem delirar, Paulo? Quase que você me converteu, ainda zombava dele. Paulo passou por tantas coisas porque ele teve a coragem de dar o primeiro passo em lugares que ninguém nunca tinha pisado para falar de Jesus. E hoje nós estamos aqui. Somos filhos ministeriais do apóstolo Paulo. E por que essa história é importante para você, irmãos? Quase 2.000 anos depois. Porque Jesus te chama para você fazer a mesma coisa, ter a coragem de dar o primeiro passo e fazer coisas que ninguém nunca fez.
Ter a coragem de dizer, aqui ninguém nunca fez isso, então você vai lá e pela primeira vez você faz. Ou então alguém diz, mas aqui é sempre desse jeito, e você vai ter a coragem de não ser como todo mundo e fazer diferente. Ter a coragem de dar o primeiro passo é colocar em prática a vida de fé que tanto a gente canta e prega. Muitas vezes, voltando ao início da mensagem, Jesus vai nos tirar desse conforto, dos holofotes, dos lugares ali onde as pessoas nos olham, nos enxergam e nos elogiam, e vai nos colocar num lugar sozinhos, para que a gente volte ao início, volte ao primeiro amor, para que a gente relembre o que é depender dele, para que a nossa fé seja aumentada. Eu gosto muito quando, daquela passagem, eu amo a Bíblia como um todo, tem passagens que saltam mais aos olhos, dependendo do momento da nossa vida, e eu gosto muito daquele momento, quando aquela pessoa que tinha um milagre para pedir, ela diz, Jesus, se o Senhor puder, né, se o Senhor pode curar, e Jesus disse, mas se eu puder, se creres, verás a glória de Deus. E a resposta daquele homem foi, Senhor, eu amo essa resposta, aumenta a minha fé. Ao longo desses anos eu tenho feito essa oração com muita frequência. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Nenhum de nós vai chegar num ponto onde vai poder dizer, uau, a minha fé já atingiu um nível maravilhoso, eu vivo uma vida de fé top. Nenhum de nós vive uma vida de fé top ainda, irmãos, porque não existe um topo de fé onde você tem que chegar. A vida de fé é uma trilha por onde você vai caminhar a vida inteira. Só que quanto mais você caminha, e quanto mais a sua fé é fortalecida e aumentada, Deus te leva a outros níveis de fé. E Ele começa a levar você para viver outras experiências sobrenaturais, porque você já teve a coragem de ousar e dar o primeiro passo. Mas tem muitos cristãos que caminham décadas com Jesus e que ainda não tiveram a coragem de dar o primeiro passo e estão estacionados na vida de fé. E reclamam, Senhor, eu não vejo sobrenaturais na minha vida. Mas você não deu nem o primeiro passo ainda. Como é que você vai ver os sobrenaturais, as coisas grandes acontecerem? Você tem que ter a coragem de dar o primeiro passo. E aí Deus vai começar a fazer coisas grandes na sua vida. Quando vocês entendem isso? Agora vocês já ficaram meio bravos comigo. Mas é o que Jesus faz na nossa vida, irmãos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava numa vigília ali na congregacional do Bento Ribeiro. E ali tive uma experiência que Deus me ensinou sobre obediência e fé. Era uma igreja muito grande, eu não sei quem conhece lá. Era um momento que estava muita gente ali. E eu ali orando, e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, de maneira muito clara, olha para trás. Eu olhei para trás, aquela multoeira de gente. E Deus me mostrou um homem que estava ali no meio daquela multidão. E Jesus me falou ao meu coração de maneira muito clara, vá lá e diga para ele que nesse momento eu estou curando o filho dele. Sabe qual foi a minha resposta? Vou nada. Vai que ele não tem filho. Olha que vergonha. Que vergonha. Virei para frente de novo e continuei adorando, cantando. E o Espírito Santo tocou novamente meu coração. Me obedeça. Vá até ele e diga que eu estou curando o filho dele agora. Irmãos, eu tive uma crise de fé ali, porque eu achei, esse homem não tem filho, isso é coisa da minha cabeça, eu vou pagar mico, e vai ser uma vergonha, e eu fiquei num monte de conflito, até que eu dei meia volta, resolvi obedecer e fui até aquele homem. E quando eu cheguei perto dele, muito sem jeito, eu olhando para baixo, disse, moço, o senhor tem filho? Oh, meu pai. E ele disse, meu filho, eu tenho meu filho e está doente lá na minha casa. Eu estou orando aqui por ele. Eu queria que ele estivesse aqui comigo, mas ele está na cama, está muito doente lá na minha casa. E eu, muito envergonhado, sem conseguir olhar nos olhos daquele homem, olhando para baixo, disse, moço, Deus disse que está curando seu filho agora. Dei meia volta e fui embora. Esse episódio não é um episódio de celebração, que fé, não. Eu estou mostrando para você que nesse meu teste de fé eu falhei. Porque se eu tivesse feito exatamente o que o Espírito Santo mandou eu fazer,
Além da minha fé ser fortalecida, a fé daquele homem seria fortalecida, a fé daquele filho seria fortalecida, a fé da família inteira seria fortalecida, mas porque eu temi, eu estraguei tudo. E hoje ficou uma lembrança, mas pelo menos uma coisa de boa saiu dessa história. Hoje, quando Deus manda fazer uma coisa, irmãos, eu vou lá e faço. Mesmo que num primeiro momento aparenta não ter sentido. Porque na maioria das vezes as coisas que Deus nos manda fazer, se a gente olhar pelos olhos com a lente humana, não vai fazer sentido nenhum. Mas se é Deus mandando fazer, irmão, vai lá e obedeça. Porque para nós subirmos no nosso nível de fé, nós precisamos ser aprovados nessas pequenas coisas que Deus nos faz passar. Ninguém vive uma vida de sobrenatural lá em cima, se antes não teve a coragem de dar o primeiro passo nas coisas pequenas que Deus te manda fazer. Entendemos isso? Então prepara. Deus vai começar a fazer umas coisas aí na sua vida, e aí você obedece, viu? Faz igual eu não. Obedece. Por mais que talvez num primeiro momento aparenta não ter sentido. Versículo 30, a Bíblia diz: reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Se a história parasse no versículo 29, ia ser uma história, irmãos, bonita, mas incompleta, no meu ponto de vista. A história, ela talvez, para mim, se torna mais linda ainda por causa desse versículo. Porque a queda de Pedro ter afundado, nos lembra exatamente quem nós somos. Observe que Jesus disse: Pedro, venha. Pedro foi, cheio de coragem, marchando talvez. Mas no meio do caminho, Pedro lembrou: ué, ninguém anda sobre as águas. É impossível andar sobre as águas. Como assim eu estou andando sobre as águas se isso não existe? Eu não tenho capacidade para isso. E talvez mais um monte de coisa que passou na cabeça e no coração de Pedro, que a gente vai perguntar para ele quando estivermos com ele na eternidade. Enquanto não estamos, a gente pode conjecturar e imaginar. Mas aplicando para a nossa vida, esse é um princípio interessante. Quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus, e Deus abrindo portas, Deus colocando chão onde não existe chão, Deus trazendo provisão dos lugares onde você nem imagina, aí no meio do caminho você para e diz: mas não tem como estar acontecendo isso. Isso não é natural. E quando você começa a tentar enxergar com os olhos naturais o sobrenatural que está acontecendo, você acontece a mesma coisa que Pedro, você afunda, e eu também. Quem decide viver no sobrenatural, tem que viver no sobrenatural até o final. Não dá para viver no sobrenatural só no início, tem que viver no nível sobrenatural até o final, senão afunda. Quer ver um outro exemplo? Deus começa a usar a sua vida poderosamente. Lá no seu trabalho, Deus começa a te levantar, e as pessoas começam a ver Deus na sua vida. Deus começa a prosperar você, e me permita dizer isso: quanto mais Deus te prosperar, quanto mais é para você abençoar pessoas. A prosperidade que Deus nos dá não é para a gente guardar sozinho, usufruir, não. Lembra daquela parábola que Jesus citou do homem que construiu o celeiro, encheu o celeiro, agora ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou quebrar tudo e vou fazer um celeiro maior. E Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem és. Então, ou seja, quando Deus nos abençoa, nos prospera, é tudo para a glória dele. E quando isso começa a acontecer, se lá no meio do caminho você para e começa a olhar para as suas fragilidades, suas mazelas, suas deficiências, e você sai do sobrenatural, você afunda. Porque a vida com Deus é sobrenatural o tempo todo. O tempo todo a gente vai vivendo milagres. E quanto mais nível de fé, a sua fé for aumentando, mais milagres Deus vai fazendo você viver. Quanto mais você tem a coragem de dar o primeiro passo onde não existe chão, mais desafios Deus vai te fazer viver. Isso faz sentido para os irmãos? É assim a vida com Deus. Às vezes a gente olha para trás e diz: uau, a sombra de Pedro curava. Uau, o paninho de Paulo curava. Que nível é esse? Mas a gente esquece de ver o começo de tudo aquilo que Deus fez eles viverem e da resposta sim que eles deram ao chamado de Deus. Tudo que a gente vai vendo Deus fazer na vida deles começou lá atrás. Entenda, irmãos, que não é uma hierarquia, não é isso. Não estou dizendo que quanto mais você faz para Deus, mais Ele vai te usar. Não é uma hierarquia, não é um muito fazer, não é pelo muito fazer. Mas é pela vida de fé que você decide ter. Se você decidir ter uma vida de fé ali, mediana, que não sai dali, como Deus vai te fazer viver coisas maiores se você ainda não teve a coragem de dar o primeiro passo?
Mas se você tiver essa coragem, então Deus tem preparado um caminho grande para você, para a glória exclusiva dele. Amém, irmãos? Aqui no versículo 31 e no versículo 32, se vocês me permitem imaginar essa cena dessa forma, versículo 31 diz: prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. A gente não sabe qual era a expressão facial de Jesus nesse momento, não temos ideia. Mas, interessante, todos os pintores que eu já vi por aí, que retratam essa cena, sempre retratam Jesus como nessa cena, irmãos? Como? Sorrindo. Uma das pinturas mais belas que eu já vi, essa é a minha predileta, é um pintor que desenhou a visão de Pedro afundado, olhando para cima, mas não aparece Pedro, é apenas o ponto de vista dele, e Jesus sobre as águas, com as mãos assim, a água meio turva, e Jesus sorrindo. Alguém já viu essa imagem? Ela é tão linda, é a minha predileta. Tenho para mim que, se você me permite conjecturar, eu imagino Jesus sorrindo nesse momento, pegando Pedro, e talvez ainda sorrindo, dizendo: homens de pequena fé. Sabe o que isso quer dizer e reflete para nós? Que as nossas fragilidades não decepcionam Jesus. As nossas mazelas, as nossas inconstâncias, as nossas debilidades e nem os nossos pecados fazem Jesus se afastar de nós e se decepcionar conosco. A Bíblia diz que Jesus foi homem de dores, experimentado. Ele passou o que a gente passou, com uma diferença: ele não pecou. Nós pecamos, ele não pecou. Mas ele passou as provações que nós passamos. Tenho para mim, então, se me permite, que Jesus sorrindo puxou Pedro e disse: Pedro, homem de pequena fé. Em outras palavras, você precisa aumentar a sua fé, Pedro. Todas as vezes que nós caímos, Jesus também sorrindo nos traz à tona para respirar. Jesus também nos traz de volta, porque o prazer de Jesus não é nos ver afundados. O prazer de Jesus é nos ver vivendo o sobrenatural que Ele planejou para a nossa vida. E se porventura algum de nós nessa manhã está se sentindo assim, afundado, falhou e ficou ali na falha, se essa for a realidade de alguém aqui nessa manhã, me permita relembrar: Jesus continua trazendo à tona para respirar todos aqueles que afundaram, porque o prazer de Jesus é nos ver viver uma vida plena. Jesus disse que nos traria vida e vida com abundância. Esse é o prazer de Jesus, que vivamos uma vida plena e abundante. Mas mesmo quando falhamos, Jesus não desiste da gente. Ele jamais nos deixa ir, Ele jamais nos desampara. Nós fazemos isso com o ser humano, mas Jesus não faz isso com a gente, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós somos limitados. Mas ainda assim, mesmo sendo pó e limitados, quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, nós tomamos e ganhamos um valor sobrenatural. Eu tive uma experiência que me ensinou sobre isso. Quando eu pastoreava no Rio Grande do Sul, morei lá por 7 anos, em Canoas e Porto Alegre. Uma vez um irmão da igreja chegou para mim e disse: pastor, tem esse jovem aqui que é adicto, ele está lutando contra as drogas, nós podemos mandá-lo para uma clínica de recuperação? E eu disse: claro, vamos lá, vamos mandar, todo animado. O menino foi, ele ficou uma semana e fugiu. Eu já fiquei muito brabo, porque tinha muitos gastos e coisas que você tinha que fazer para levar alguém para a clínica. Tempos depois, o irmão da igreja chegou: pastor, achei de novo o menino, vamos mandar ele de novo para a clínica? E eu disse: vamos, né? Mandei a segunda vez. Ele fugiu a segunda vez. Aí eu já não queria mais saber do menino, nem do irmão da igreja, eu queria saber, eu estava brabo já. O irmão da igreja veio pela 3ª vez: pastor, achei ele de novo, vamos mandar? Eu disse: cara, não quero não. Mas por quê, pastor? Eu falei: porque ele não quer ser ajudado, ele está fugindo. O irmão disse: pastor, mais uma chance. Eu: tá bom, vamos juntar recursos, vamos lá, vamos. A clínica era longe, a estância, né, era longe. Mandamos pela 3ª vez, ele fugiu. Na 4ª vez, esse irmão já veio falar comigo, eu não queria nem mais papo com ele. Falei: não vou mandar não, pode parar. Mandamos pela 4ª vez. E quando foi, na 4ª vez ele fugiu. Aí eu já, pronto, para mim já deu, acabou, deu. E o irmão chegou na 5ª vez. Ele falou: pastor, vamos mandar ele de novo? E eu falei assim: eu não mando mais esse garoto para lugar nenhum, brabo.
E aí, sabe o que Deus fez? Usou aquele homem e disse assim: pastor, com todo respeito, o Senhor erra e Deus não desiste de você? Por que o senhor está desistindo desse menino? Quantas vezes você já errou e Deus não desistiu de você? O irmão da igreja deu lapada no pastor da igreja. É assim mesmo. De vez em quando a gente precisa ouvir um negócio também. E eu, puxa, irmão, você pegou pesado. Ele, pastor, é assim que funciona. Deus não desistiu de você e você está desistindo do jovem. Eu, puxa, mas foi 5 vezes. Pastor, quantas vezes você já falhou? Você já conseguiu contabilizar? Eu falei, não, perdi a conta. E nós mandamos esse jovem. E na 5ª vez ele ficou. Os 9 meses, voltou limpo, transformado, e teve uma vida com Deus dali para frente. Essa história me marcou porque eu queria desistir do menino na 2ª vez. Chegamos até a 5ª. Só que Deus não desiste de mim e eu já falei muito, muito, muito mais do que 5 vezes. E você também, irmão. E Deus não desistiu de você. Porque mesmo que estejamos afundados, o Senhor sempre vai lá nos resgatar. E Ele sorrindo diz para nós: você tem pouca fé, você precisa que sua fé seja aumentada. E se pedirmos para Ele fazer isso, Ele vai aumentar a nossa fé. Caminhando para o fim, no versículo 33, nosso último versículo, penúltimo, é o último. Os que estavam no barco, 32, e subindo ambos para o barco, o vento cessou, naquela hora. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, toda experiência difícil que nós passamos, ela deve resultar, sabe em quê? Em adoração e em glória a Deus. No final de tudo, dessas experiências difíceis que a gente passa, não é sobre nós, mas é para que no final daquilo tudo a gente possa glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigado por o Senhor me permitir passar por isso. Pastor, de onde você tirou isso? Eu vou te dar alguns exemplos para te fazer pensar. No final de tudo, Jó adorou a Deus. Lembra o que ele disse? Jó 42, antes eu te conhecia mas agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino aqui no pó e na cinza. Ou seja, ele reconheceu que tudo que ele passou, ele achava que sabia muito sobre Deus, mas não, no final ele teve um real encontro com Deus. Nos últimos momentos de vida, sendo apedrejado, Estevão olhou para o alto e viu Jesus em pé, à direita de Deus, o esperando. Na fornalha, os 3 jovens não estavam sentados no cantinho. Eles já tinham ali o 4º homem andando com eles. E o que eles faziam? Andavam adorando a Deus. Ninguém entendeu nada. Na prisão, Paulo e Silas ficaram depressivos no cantinho, certo? Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam louvores a Deus. E os louvores de Paulo e Silas estremeceram aquela prisão toda. O aleijado que Jesus curou, aquele que desceu do teto, a Bíblia diz que ele pegou o seu leito e saiu louvando e adorando a Deus por onde ele passava. O final de tudo, irmãos, das coisas que Deus nos faz passar, tem um objetivo: que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. É por isso que Deus vai permitir que você passe algumas coisas, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida para muitas e muitas pessoas. Um último exemplo aqui, porque eu comentei isso com meu pai hoje de manhã, estávamos ali, ou foi ontem, não lembro, foi ontem na hora da janta. Eu falei com meu pai, eu estive agora ontem, acabei de vir de São Paulo, estava em Guaratinguetá, que é a escola de sargentos da aeronáutica, não sei se alguém conhece, uma escola que tem lá muitas, centenas e centenas de alunos. Tive o privilégio de pregar na abertura do EGEFA, que é o Encontro de Grupos Evangélicos das Forças Armadas, né? Quem quiser dar uma olhada lá no nosso Instagram para ver lá o vídeo, PR Cláudio Brito. E eu estava lá e tinha ali centenas de jovens, quase 500 jovens ali, todos alunos das escolas militares. E eu falei para meu pai: pai, foi uma bênção pregar para aqueles jovens ali. E quando eu falei para eles que eu fui soldado, que eu fui sargento, que eu passei nas 3 forças, eles se identificavam e vinham e me abraçavam e agradeciam. E eu fiquei com aquilo tão feliz de poder saber que a minha história de vida pode abençoar a história deles, que é muito parecida. Aí meu pai falou algo ontem na hora da janta. Ele disse: meu filho, sabe o que é isso? Você lembra que quando você era jovenzinho, você queria passar direto para a prova de oficial? E você tentou a prova de oficial, e tentou, e você não conseguiu passar, ficou na reserva, e você ficou triste. E aí o meu pai me disse, naquela época: meu filho, começa como soldado,
Eu disse, não, pai, soldado não. Eu não quero ser soldado. Eu quero começar logo como oficial, mandando em todo mundo. E meu pai disse, quem sabe não é isso que Deus quer tratar no seu coração. Comece como soldado. E eu, contrariado, fiz a prova para aprendiz marinheiro. E comecei como soldado. E foi um dos melhores anos da minha vida. Ter começado como soldado foi uma das coisas mais especiais da minha vida. No ano seguinte, passei para sargento. Fui sargento por muitos anos. Hoje sou capitão, major ano que vem, se assim Deus permitir. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu compartilhava essa história com aqueles jovens, eles ficavam olhando e diziam, uau, então, o que Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também? Eu sou da Baixada Fluminense, de Nilópolis, e eu perguntei lá para aqueles jovens, quantos são da Baixada Fluminense, um montão? Eu falei, isso aí, Deus faz assim com a gente. Tira, às vezes, de um lugar onde alguém diz, não tem como sair nada de lá. Tem sim. Onde Deus quiser, Ele faz milagre. Não tem lugar difícil para o Senhor. Não tem pessoa difícil. Ele é o Deus dos milagres. E aí meu pai me disse ontem na janta, meu filho, Deus permitiu que você passasse tudo que você passou. Que em vez de começasse lá em cima, você começasse lá embaixo. Para que hoje a sua história e o seu testemunho pudesse glorificar a Deus na vida de muitos outros que estão começando como você. E fazê-los sonhar em Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pai, obrigado. A gente está sempre aprendendo. Então, quem tem aqui seus pais, conviva com eles, conversa com eles. A gente sempre está aprendendo com os nossos pais, independente da idade que tenhamos. E ali, irmãos, eu pude ver que muitas vezes Deus vai nos deixar passar por experiências que tiram a gente do conforto. Lembra? Nosso corpo é conforto. Deus vai nos fazer nos sair dessa zona de conforto, viver experiências profundas para usar a nossa vida para abençoar muitas outras. E eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Tem uma palavra de Jesus para cada um de nós. A palavra de Jesus para Pedro naquele momento foi, venha. Pedro obedeceu, no meio do caminho, a sua humanidade, sua fragilidade falou mais alto, mas ele obedeceu e ele teve a coragem de dar o primeiro passo. Eu creio que Deus tem palavras individuais e especiais para cada um de nós. E se você puder, eu queria que você começasse a lembrar, porque às vezes a gente esconde isso lá no fundinho da nossa mente. Aquilo que Deus falou que iria fazer com a sua vida. Aquilo que Deus falou que você iria ser. E você deixou escondido isso. Você deixou isso afundado, guardadinho lá. Mas eu creio que nessa manhã o Espírito Santo está te relembrando aquilo que Ele te chamou para ser. Aquilo que Ele te chamou para fazer. Aquele lugar para onde Ele te mandou ir. Aquelas coisas que Ele te mandou fazer e talvez ficou escondidinho, guardado. Mas eu quero te lembrar hoje pela palavra de Deus, que se realmente foi Jesus que mandou você fazer, irmão, vai dar certo. A despeito de suas fragilidades, mazelas, pecados, enfim, e a lista é grande de coisas que você tem e eu tenho, coisas que poderiam, aos olhos humanos, impedir o agir de Deus. Mas se Jesus falou que vai fazer algo através de você, ou na sua vida, irmão, vai acontecer. Quantos creem nisso? E eu queria que a gente orasse por isso nessa manhã, para que Deus nos desse forças sobrenaturais, para termos a coragem de dar o primeiro passo. Vamos colocar de pé, por gentileza. Vou chamar o Ministério de Louvor, por favor. Se você puder, quiser, curvar a sua cabeça no seu lugar, um pouquinho. E se você puder, nesse momento, começar a lembrar aquelas promessas que Deus te trouxe. E que talvez você não teve ali uma coragem de viver aquelas promessas, porque em vez de olhar para o que Deus pode fazer, você olhou que aquilo não estava ao seu alcance. E parou pelo meio do caminho. Comece a lembrar aquela palavra que Deus trouxe para você, talvez ainda na sua infância, na sua adolescência. Comece a lembrar também, talvez, daquele chamado que Ele deu, que Ele chamou você para fazer e ser, mas ficou para trás isso. Traz a memória, deixa o Espírito Santo trazer isso à memória. Porque nessa manhã eu queria que nós orássemos juntos sobre isso, mas que você pudesse dizer, Senhor, eu recebi essa palavra Tua, mas por algum motivo, eu não mergulhei de cabeça naquilo. Por algum motivo eu não tive a coragem de dar o primeiro passo. Por algum motivo essa palavra que o Senhor me deu ficou paralisada, ficou parada. Mas nessa manhã eu quero dar um passo de fé. Eu quero ter a coragem de dar esse passo onde não existe chão. E eu quero te pedir, Senhor, por favor, me ajuda a sair do lugar onde eu estou, talvez da zona de conforto, para poder experimentar o sobrenatural de Deus que o Senhor tem para a minha vida. E eu queria fazer essa oração com você.
Eu queria chamar você aqui à frente, para você orar. Se você quer fazer essa oração com o Senhor, vem aqui, eu queria orar com você. Pode vir. Altar nunca foi e nunca vai ser lugar de vergonha, é sempre lugar de vitória. O altar sempre é lugar de vitória. É quando a gente cantou aqui ajoelhar, é quando a gente se ajoelha na presença de Deus, é quando a gente se prostra que o milagre acontece. É quando a gente diz, Senhor, faz, age, eu saio de cena para o Senhor agir, é aí que Ele faz. E não importa quanto tempo atrás você recebeu essa palavra do Senhor, não importa por quanto tempo essa palavra já está ali guardadinha, hoje eu creio que é uma manhã de ressurreição. Podem vir mais, queridos, por favor. Eu creio que é uma manhã onde o Espírito Santo está te relembrando que Ele tem promessas grandes para a sua vida, que Ele tem um chamado lindo para a sua vida, que Ele tem lugares que Ele quer te levar, Ele tem coisas que Ele quer que você faça para a glória dEle, mas precisa você ter a coragem de dar esse primeiro passo. Essa é a manhã de você dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Enquanto cantamos essa canção, se você ainda quiser vir, venha por favor, que nós vamos orar junto com vocês. Se os irmãos aqui, os obreiros, os diáconos, os presbíteros quiserem orar aqui com os irmãos, por favor, façam isso. Se o sol se pôr